e ainda falando sobre Donald Trump, porque o governo dele disse considerar absurda a hipótese levantada pelo Itamaraty de que é possível ocorrer uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil após os americanos classificarem o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. No ofício que foi enviado à Câmara dos Deputados, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, afirmou que a iniciativa de Washington abre sim caminho para que esse tipo de intervenção aconteça em território brasileiro. Nesse documento, Vieira disse que a medida não trará benefícios concretos para a cooperação internacional entre Estados Unidos e Brasil no enfrentamento ao crime organizado e vai poder produzir impactos tanto no plano econômico quanto no da soberania nacional. E ao comentar essa manifestação, um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou que o comentário é absurdo em que o governo dos Estados Unidos tem trabalhado para combater essas organizações que hoje têm atuação no território americano. Também disse que alegações vagas sobre uma suposta intervenção costumam servir de pretexto para auxiliar e dar respaldo a alguns dos grupos mais violentos do mundo. Uma ova, né? Aliás, eu já antecipo a seguinte aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo. O Ministério da Defesa contestou também o Itamaraty, cumprindo o seu papel, né? Porque você imagina se o Ministério da Defesa vai falar, é verdade, olha, estamos realmente vulneráveis, os militares não iriam admitir isso jamais. O Ministério da Defesa, afinal de contas, vai falar aquilo que as forças, um pouco interessa as forças, é a leitura que as forças fazem, então contestaram essa coisa. Agora, atenção, isso não é vontade de Itamaraty. Basta conhecer as disposições legais que resultaram na consideração de que, porque tem duas dimensões, esse negócio de PCC e CV sendo organizações terroristas, tem duas dimensões. Organizações terroristas especialmente designadas, tal. E isso diz respeito ao Departamento do Tesouro. Aliás, já dissemos aqui ontem, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro deveriam ser sancionados, né? Que receberam dinheiro para o Dark Horse via uma empresa que também teve dinheiro da outra que botou dinheiro na outra que lava dinheiro do PCC, segundo a investigação. E, segundo essa lei americana, não importa se é direto, se é indireto, se queria, se não queria, se aconteceu, tem de punir. E tem a segunda dimensão, Organização Terrorista Internacional, que aí sim, né, o assunto passa a interessar ao Pentágono e à CIA. CIA é essa que faz operações secretas nos países. E fica aparecendo que nós não tivemos um chefe de Estado sequestrado há alguns dias, com base nessa legislação. Tivemos ou não tivemos? Eu não vou entrar no mérito se agora, se o Maduro era ou não um tirano vagabundo. Acho que era. Mas isso é irrelevante agora. Mas o fato é, nós tivemos um chefe de Estado que foi sequestrado, com base nessa legislação. A questão é, o Brasil está na iminência de ser atacado pelos Estados Unidos, ou porque não está na iminência de ser atacado. Essa legislação que eles estão usando pode resultar em ataque? Pode. Não, isso aqui é uma combinação também. Não, sim, não há dúvida de que os Bolsonaro têm lá seu canal com o Rubio, né? Porque pesquisas já saíram. Não, os brasileiros acham que sim, os brasileiros acham que PCC e CV e Comando Vermelho são terroristas. O problema é que as pessoas confundem práticas terríveis que ameaçam a população, que coisa mais terrorista, que confunde isso com o crime de terrorismo, que é uma outra coisa, né? Então, atenção, entendo o Ministério da Defesa dizer, o Brasil não está vulnerável. Primeiro, se os Estados Unidos decidirem atacar o Brasil, atacam. Enfim, não atacam, que são poucos os países que teriam como enfrentar.
né? Ou que tem condições de enfrentar, porque tem uma condição estratégica para enfrentar, como o Irã enfrentou por causa do Estreito de Hormuz. Aliás, os Estados Unidos retomaram os ataques. Né? Não é isso, não é iminência de ser atacado. Agora, a legislação norte-americana que permite considerar determinados grupos organizações terroristas internacionais permite ataques militares. Isso não é querer. Isso não é querer do Itamaraty, isso não é querer do Ministério da Defesa. Isso é um fato. Né? E aí nós vamos aí... Não, agora nós ter mais um intervalo. Né? Tem mais um intervalinho e a gente segue para 10.1. Vamos lá. Intervalinho rápido, Reinaldo, você que está na TV, a gente já volta. Quem está no YouTube, a gente segue falando sobre esse assunto porque a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou hoje a convocação do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre esse documento do Itamaraty, que afirmou à Câmara que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pode abrir margem para um uso da força militar americana aqui em território brasileiro. Com a aprovação desse requerimento, Mauro Vieira deverá comparecer ao colegiado para explicar o posicionamento do governo brasileiro e o conteúdo do documento encaminhado pela pasta à Câmara. O requerimento foi apresentado pelo deputado Evair Melo, que é do Republicano do Espírito Santo, autor do pedido de informações que deu origem à resposta do Itamaraty. E ao defender a convocação, o parlamentar criticou a atuação da diplomacia brasileira. Ele disse o seguinte: diante da fragilidade e da precariedade das respostas do Itamaraty, nós protocolamos a convocação do ministro Mauro Vieira para que ele possa vir a esta casa de forma objetiva e, além da convocação, o Evaí disse que está em busca de um número de assinaturas necessário para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, uma CPMI, destinada a investigar a atuação do Itamaraty em relação ao tratamento dado às organizações terroristas. Ai, meu Deus do céu. Primeiro que ainda não existe esse nome aqui no Brasil assim designado, né? É de uma delinquência intelectual, de uma delinquência política absolutamente inaceitável, né? É como se o Itamaraty estivesse condescendendo com terroristas. Esses caras nem sabem direito do que estão falando. Esse senhor não conhece direito à legislação, não viu direito certamente o que disse o Itamaraty. Insista-se, não é uma questão de escolha. Não é assim, eu acho que não, acho que o Brasil não fica vulnerável. Um país fica vulnerável quando fica à mercê da escolha de outro sem que a sua própria opinião possa ser ouvida e possa ser considerada. Não é? Bom, depende de quem, em nome da segurança deles, porque é disso que se trata, em nome da segurança depende de quem atacar ou não atacar o Brasil, deles próprios. Isso não vai haver consulta prévia ao Brasil. Entende? Os Estados Unidos chegaram à conclusão de que ele precisa fazer uma operação da CIA aqui, de desestabilização. E você se lembra, Rafael, que o Trump chegou a dizer, dias antes de Maduro cair, você lembra que o Trump disse a CIA já opera na Venezuela? Como? Não se sabe. Que é o modus operandi da CIA. Então, atenção, se a escolha é deles, se a legislação é deles, e se diz respeito ao nosso país, estamos, por definição, vulneráveis. Não é querer. É uma condição. Não é? Que a defesa diga, insisto, não, fiquem tranquilos, porque aqui está tudo certo, tal, ok, mas só faltava militar agora falando, Marquinhos, deu tudo errado, hein? Já estão chegando. Não vai. Né? Agora, daí a vir com essa delinquência, isso é cultura Paulo Figueiredo, né? De que o Itamaraty estaria
condescendendo com organizações terroristas. Ora bolas, deixa eu dizer, ontem foi preso um tal de Canela no Rio de Janeiro, ligado ao tráfico de combustíveis, né, que, segundo a designação americana, pertence ao terrorismo, porque é dentro da operação que investiga o crime organizado. Aliás, hoje, 14 estados com operação sobre crime organizado. Então é tudo terrorista. E sabe quem era? E quem era a suplente do Canela? Candidata suplente do Canela, pré-candidato do Flávio Senado no Rio de Janeiro. A mãe do Flávio Bolsonaro. A ex-mulher do Jair Bolsonaro. O que é? A mãe do candidato do PL estava ligada a um cara que é ligado ao terrorismo, e, portanto, ela também ligada ao terrorismo, e considerando que esse cara era o candidato do Flávio, o próprio Flávio ligado ao terrorismo, que, por sua vez, recebeu dinheiro para o Dark Horse de uma empresa que também operava, com empresa que operava como PCC, e, portanto, tudo terrorista? Há um limite para o ridículo, né?